Bom, pessoal, então vamos continuar a nossa aula sobre absorção e transporte de nutrientes. Nós paramos, né, no final do outro vídeo falando sobre o potencial de membrana. Lembrando então que o potencial da membrana plasmática é composto por duas forças, né, que é o componente elétrico e o componente químico, tá? O gradiente elétrico e o gradiente químico. Tá? Pela resultante dessas duas forças, então nós temos o potencial eletroquímico da membrana plasmática. Tranquilo? Bem, dando sequência ao conteúdo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas integrais de membrana que estão relacionadas com o transporte de nutrientes, né? Ou seja, com o processo de absorção. Lembrando que essas proteínas vão estar presentes em quase todas as células vegetais. Tá? Então, os processos de absorção de nutrientes na raiz, nas folhas, né? O próprio movimento de um determinado nutriente entre células, quando não existe plasmodesmo, ele pode ocorrer através dessas proteínas. Tranquilo? Então aqui nós temos os principais grupos de proteínas associados com o movimento transmembrana. Nós vamos estudar eles exatamente nessa sequência. Ó. Nós temos as bombas, tá? Ou proteínas transportadoras do tipo bomba. Nós temos os carregadores, tá? Então proteínas do tipo carregador, e as proteínas do tipo canal. Tá? Aqui vocês veem uma determinada substância se movimentando através da membrana plasmática, lembrando que ela é seletiva para algumas substâncias, como a água, como o CO2, como o oxigênio. Tá? E lembrando ainda que nós vimos na aula passada, né, as aquaporinas que facilitam, né, o movimento da água através da membrana plasmática. As aquaporinas são proteínas do tipo canal, como a gente vai ver um pouco mais à frente, certo? Através desses três grupos de proteínas integrais, então nós vamos estudar, né, o transporte ativo de íons, né, e esse transporte pode ser chamado de ativo primário e ativo secundário, tá? E também o transporte passivo ou a difusão facilitada. Tranquilo? Bom, o primeiro grupo de proteínas que nós vamos estudar então são as proteínas do tipo bomba, tá? Elas são assim denominadas porque elas têm a capacidade de bombear, né, alguns íons de um lado para o outro da membrana plasmática através da hidrólise de ATP, tá? Ou seja, com gasto de energia química, certo? Então essas proteínas têm, né, aqui um domínio que faz com que, né, uma molécula de ATP seja quebrada em ADP mais fosfato inorgânico, liberando a energia química da molécula, certo? E a energia liberada pela molécula de ATP vai ser utilizada para atirar, né, literalmente, aqui vocês veem um próton H+, de um lado para o outro da membrana plasmática, certo? Então, essa proteína do tipo bomba, que nós chamamos nesse caso aqui de bomba H+, ATPase, que é a proteína que joga H+, para fora da célula ou para dentro de algumas organelas. Tá? Ela é uma das mais comuns, tá? Mais frequentes em células vegetais. E essa proteína, essa bomba específica, é responsável por criar e por manter o potencial eletroquímico da membrana. Tá? Por quê? Aqui vocês veem o esquema dela, ó, uma bomba que quebra ATP e joga H+ de um lado para o outro da célula. Isso provoca uma acidificação da parede celular e isso explica, né, o fato de o pH da parede celular ser mais ácido do que o pH do citoplasma, tá? E também explica a diferença de cargas, né? Porque nós temos um movimento de prótons para fora da célula, então o meio externo é um meio mais eletropositivo e um meio interno, né, da membrana voltada para o citosol é um ambiente mais eletronegativo, tá? Com uma diferença de carga média estimada aí de menos 120 milivolts, ok? Então, as células vegetais são capazes de criar e manter o potencial eletroquímico através da atividade da bomba H+ ATPase, tá? E isso acontece com gasto constante de energia. Tranquilo? Então, toda vez que a gente tem o transporte mediado por bombas, nós dizemos que esse transporte é
chamado de transporte ativo primário, porque nós temos um gasto direto de energia pela proteína que está realizando o transporte, certo? As duas proteínas do tipo bomba mais conhecidas em vegetais são a bomba H+ATPase, que nós acabamos de ver, que ela faz o bombeamento de H+ para o apoplasto, tá? Ou seja, para a parede celular, para o vacúolo e para dentro das demais organelas, ou seja, ela atua retirando o H+ do citosol celular, ok? E um outro grupo bastante importante também de bombas são as bombas cálcio-ATPase. O que a bomba cálcio-ATPase faz? Ela faz o bombeamento de cálcio para o apoplasto, para o vacúolo e para o retículo endoplasmático. Ou seja, ela atua também, né, com gasto de energia, retirando o cálcio do citoplasma. Por que é importante retirar o cálcio do citoplasma? Porque o cálcio é um sinalizador. Ele só vai estar presente no citoplasma para eventos de sinalização. Depois disso, ele deve ser retirado novamente e essa exclusão, né, o efluxo do cálcio da célula, ocorre através da cálcio-ATPase. Tranquilo? Aqui vocês veem um exemplo, né? Essa imagem vocês têm ela lá na aula de relações hídricas, né? São células guarda. E aqui vocês veem o seguinte, ó. No movimento de abertura estomática, uma bomba H+ATPase em pleno funcionamento, ela que provoca a hiperpolarização da membrana, né? Para ocorrer a abertura estomática, tá? E aqui vocês veem uma cálcio-ATPase também ativa, né? Jogando ou sempre retirando o cálcio da célula para fora. Okay? Lembrando que o cálcio vai provocar, se ele estiver aqui dentro, ele pode sinalizar o fechamento estomático. Durante o evento de fechamento, o que nós temos? As duas bombas desligadas, né, ou inativas, tá? E a gente tem daí a entrada do cálcio, que a gente vai estudar daqui a pouquinho como é que esse cálcio entra na célula para sinalizar o fechamento estomático. Tudo bem? Bom, o segundo grupo de proteínas integrais relacionados com o transporte transmembrana são os carregadores. Tá? Os carregadores são caracterizados, né, por grupos de proteínas. Tá? São proteínas bastante específicas no seu funcionamento. Tá? E elas têm a característica de apresentarem dois sítios de ligação. Então aqui tem domínios que atravessam toda a estrutura da membrana, como vocês estão vendo. Tá? E para que servem essas proteínas do tipo carregador? Elas atuam principalmente na entrada de ânions na célula, são as principais formas de atuação. Então, a entrada de nitrato, de sulfato, de fosfato na célula e também no que a gente chama de fluxo, ou seja, a saída de sódio da célula, a exclusão desse sódio tóxico da célula. Ok? São as principais formas de funcionamento desses carregadores. Tá? Como que funciona? Tá? Nós acabamos de ver, tá, que o funcionamento da bomba H+ATPase vai fazer com que a gente tenha constantemente uma alta concentração de prótons H+, fora da célula, na região da parede celular, e uma baixa quantidade desses prótons H+, dentro da célula. Ok? Nessa condição, tá, nós temos a abertura de um sítio de ligação nesse ponto que vocês estão vendo aqui, específico para o próton H+, ok? No momento em que esse próton H+ se liga ao seu sítio de ligação, a proteína muda de conformação e abre um segundo sítio de ligação que é específico para um determinado soluto, que poderia ser o sódio, né? Poderia ser o nitrato, o sulfato ou o fosfato nesse caso, tá? Para um ânion, ok? No momento em que os dois solutos estão ligados aos seus sítios de ligação, a proteína vai mudar novamente de conformação e atirar os dois para dentro da célula, ok? O que essa proteína fez? Ela usou um gradiente químico favorável para o H+, então existe uma diferença de energia livre para H+, tá? E a energia resultante, então, desse gradiente de concentração foi utilizado para a proteína se movimentar e, com isso, atirar um determinado soluto aqui contra o seu gradiente de concentração. Percebam vocês aqui, ó.
o soluto está em menor concentração fora, maior concentração dentro. O gradiente químico é contrário. Tá? Mas o gradiente químico para H+, é favorável. Tudo bem? Então, por diferença de energia livre, né, isso é responsável pela ativação dessa proteína do tipo carregador. Ok? Então, a entrada de ânions importantes para o metabolismo vegetal acontece principalmente por esses carregadores. Nós podemos chamar esse processo, né, ou o funcionamento desses carregadores, de transporte ativo secundário. Tá? Por que é um transporte ativo secundário? Porque ele é dirigido indiretamente pelas bombas, né? Nesse caso pela bomba H+ATPase. Tá? Esse gradiente favorável para H+, ele foi criado através do funcionamento da bomba H+ATPase, que bombeou esses prótons H+ para fora com gasto de energia, ok? Então o gasto é indireto, porque quem gastou energia para jogar o H+ para fora foi a bomba, ok? E o carregador se fez valer então dessa presença de H+ no lado externo para transportar um soluto para dentro da membrana. Tranquilo? Bom, então o mais comum, né, é a gente ver esses carregadores transportando ânions para dentro da célula. Tá? Mais recentemente, vocês vão poder ver isso lá no capítulo do livro que eu indiquei para vocês, foi descoberto que a absorção radicular de potássio também pode ocorrer através de alguns tipos de carregadores específicos. Tá? Seria um dos poucos casos onde a gente vai ter dois elementos de cargas semelhantes entrando na célula, no mesmo sentido. Tá? Então você vai ter o H+, com carga positiva, e o potássio também com carga positiva entrando na célula. Tudo bem? Vou fazer uma pausa aqui para encher minha cuia de chimarrão. Vamos em frente. Então aqui, ó, vocês têm um exemplo do funcionamento dos carregadores. Tá? Vejam aqui desse lado. Ó. Aqui você tem um carregador transportando H+ para dentro da célula e junto com ele um ânion. Tá? Lembrando que também poderia ser, aí, no caso, um cátion potássio, certo? Transportando os dois no mesmo sentido, ou seja, os dois estavam fora da célula, utilizando o gradiente favorável para H+, tá? Ele jogou o ânion para dentro da célula, ok? Quando nós temos os dois íons se movimentando na mesma direção, nós dizemos que esse transportador é um transportador, ou um carregador, né, do tipo syn-port, tá? Duas substâncias se movimentando no mesmo sentido. Tá? Aqui no exemplo B, nós temos o H+ se movimentando em função do seu gradiente de concentração para dentro da célula, tá? E a energia liberada no processo sendo utilizado para a exclusão de um cátion. Tá? Então esse é o principal mecanismo envolvido com a exclusão de sódio tóxico da célula. Tá? Como nós temos H+ vindo numa direção, né? Cátion indo em outra direção, nós chamamos esse movimento de antiporte, ou seja, esse é um carregador do tipo antiporte. Tá? Como tanto syn-port quanto antiporte envolve o movimento de dois íons, duas substâncias, nós chamamos, a grosso modo, esse movimento do tipo cotransporte. Tá? Dois íons sendo movimentados ao mesmo tempo. No mesmo sentido, syn-port, e em sentidos opostos, antiporte. Ok? Então aqui, ó, transporte de H+ a favor do seu gradiente, né? Podemos chamar isso inclusive de difusão facilitada, e o transporte de ânions ou potássio, como a gente acabou de ver, por syn-port, ou cátions, no caso do sódio, antiporte contra o seu gradiente de concentração. Tudo isso regido indiretamente, então, pela bomba H+ATPase, ok? Bom, por fim aqui, então, nós temos os canais seletivos, né? Então, os canais são proteínas que formam uma estrutura semelhante a um poro na membrana plasmática. Eles têm vários domínios que atravessam, né? Vão costurando a membrana plasmática. Tá? Podem ser poros mais complexos, em termos de
de número de poros. Então, você pode ter uma proteína com mais de um poro, por exemplo. Tá? Ou proteínas mais simples, como vocês veem aqui no caso dessa ilustração de um canal de potássio. Okay? Os principais íons que se movimentam por canais, né, são o cálcio, são o potássio e o cloro. Não são os únicos, mas são os principais, certo? Então, esses canais são mais ou menos seletivos, ou seja, eles permitem passar, por exemplo, apenas potássio, se for um canal altamente seletivo, ou permitem passar mais do que um tipo de íon, né, ao mesmo tempo, se for um canal menos seletivo, certo? Essa seletividade depende do tamanho do poro e também das suas características elétricas, né? Que tem, então, os tipos de resíduo de carga que tem através dos seus domínios na membrana plasmática. O movimento de íons pelas bombas e pelos carregadores é considerado um movimento mais lento. Tá? Ao contrário, o movimento de íons por meio de canais, tá, são movimentos mais rápidos. Aí você tem aí 10 na 8 íons por segundo, tá, para um determinado canal específico. Okay? Então, em comparação com as bombas e com os carregadores, é um movimento mais rápido. Bom, o que controla, né, a abertura e o fechamento desses canais, ou seja, o que controla a atividade desses canais? Primeiro, mudanças no potencial da membrana, no potencial eletroquímico. Aí nós dizemos que esses canais são canais voltagem dependente. Tá? Então eles podem ser ativados ou desativados em eventos de hiperpolarização da membrana e por eventos de despolarização da membrana. A hiperpolarização da membrana ela acontece quando nós temos uma superatividade da bomba H+ATPase, ou seja, nós temos um aumento, né, ainda maior na concentração de H+ fora da célula. A despolarização da membrana ela acontece quando a H+ATPase a atividade dela foi interrompida. E aí, lentamente, os prótons H+ voltam para dentro da célula, diminuindo a concentração, a diferença de concentração de H+ entre a parte de dentro e a parte de fora da célula. Isso nós chamamos de despolarização, certo? Tanto a hiperpolarização quanto a despolarização pode ativar e desativar alguns canais dependendo das suas propriedades elétricas. Tranquilo? Alguns canais podem ser ativados ou desativados através da ligação com hormônios vegetais. Aqui a gente tem o exemplo da abertura dos canais de cálcio lá no fechamento estomático, em função da chegada do ácido abscísico. Vocês podem retornar lá na aula para dar uma olhada. Tá? Canais ativados pela luz, aqui a gente teria um exemplo da luz azul lá na abertura estomática. Tá? E alguns ativados através de modificações pós-tradução, então, através da ativação pós-expressão gênica, né? Fosforilação ou outros ligantes. Então, esses canais têm sítios específicos que precisam ser fosforilados ou que precisam da presença de algum ligante para se tornar ativos. Ok? Então aqui a gente tem, né, só para vocês terem uma ideia, né, dos principais tipos de canais de cátions que a gente tem descobertos até hoje. Aqui canais que são que promovem tanto a entrada quanto a saída de potássio, por exemplo, da célula. Esses três tipos de canais são canais para potássio. Aqui um canal de poro duplo que tem um domínio de ligação, tá? Domínio de ligação aqui para cálcio, tá? Então esse tipo de canal pode ser ativado para saída de cálcio, de potássio da célula em eventos de sinalização pelo cálcio, tá? E aqui um canal mais simples também para potássio. Alguns desses canais são voltagens dependentes, tá? Outros canais necessitam de ligação com algum tipo de molécula para se tornarem ativos. Aqui vocês têm alguns outros tipos de canal. Então aqui é um canal pouco seletivo, por exemplo, nessa ilustração, que é mais permeável a mais do que um tipo de cátion. Tá? Aqui vocês têm um canal específico para cálcio, lembrando que o movimento de cálcio é bastante regulado através da membrana plasmática. Tá? E aqui um canal de cálcio também, né, mas com estrutura de 2 poros, ok?
Aqui então exemplos, né, do movimento de íons através de, de canais na membrana plasmática. Tá? Vejam aqui, ó. Quem que é essa aqui? Isso aqui é a bomba H+, ATPase. A bomba H+, ATPase quebra ATP, joga H+, para o lado de fora. Isso provoca a hiperpolarização da membrana, ou seja, aqui vocês têm um aumento na concentração de H+, e aumento das cargas positivas, né, no meio externo da célula. Bem, essa mudança de voltagem, que nós chamamos agora há pouco de hiperpolarização, provoca a abertura do canal de potássio. Tá? Se esse potássio é atraído para dentro da célula a favor de um gradiente elétrico, contra um gradiente de concentração, tá? Nós podemos chamar esse processo, esse movimento, de transporte ativo secundário, ou, como é mais comum de aparecer nos livros, chamar ele de difusão facilitada. Tá? Porque, embora ele ocorra contra o gradiente de concentração, ele vai acontecer a favor de um gradiente elétrico. Okay? Ele pode ser chamado de transporte ativo secundário também, porque ele é regido indiretamente pela bomba H+ ATPase, que foi quem promoveu, né, a hiperpolarização da membrana. Tudo bem? Então, lembrando que esse transporte também pode ser a favor do gradiente de concentração. Exemplo, acúmulo de cálcio no citoplasma em eventos de sinalização, quando o ácido abscísico, por exemplo, provoca o fechamento estomático. Tá? Assim como a saída de potássio das células guarda, também em resposta ao ácido abscísico. Lembra que os canais de entrada de potássio são fechados e os canais de saída de potássio vão ser abertos. Tá? Como o movimento é rápido, em função de um gradiente de concentração, nós chamamos aí de um processo de difusão facilitada. Aqui vocês têm algumas outras famílias de poros. Tá? Nós falamos na aula passada sobre as aquaporinas. Tá? Então, olha aqui, ó, água passando através da membrana plasmática. Tá? Embora a membrana plasmática seja seletiva, ela ainda caracteriza uma barreira física que restringe a velocidade do movimento de água. E aqui vocês têm a passagem rápida de água através das aquaporinas. Ok? Alguns tipos de aquaporina estão associados com o movimento de outras moléculas, como aqui vocês veem amônia, vocês veem silício, vocês veem boro, veem aqui o peróxido de hidrogênio, que são moléculas não carregadas que podem se movimentar também através de aquaporinas ou algumas outras proteínas específicas. Ok? Aqui para fechar essa temática, né, de membrana plasmática, vocês veem, né, uma ilustração de uma célula vegetal, tá, com a membrana plasmática, meio externo com pH de 5,5, citoplasma com pH de 7,2, uma diferença de menos 120 microvolts entre os ambientes. Tá, e aqui o vacúolo, tá, delimitado pelo tonoplasto, tá, com o pH de 5,5 e uma diferença de voltagem para o citoplasma de menos 90 milivolts. Percebam que existe uma diferença, então, de potencial eletroquímico entre o citoplasma e a porção externa, que é o apoplasto, e entre o citoplasma e as principais organelas, ou aqui no caso do vacúolo. Tá? Esse potencial eletroquímico ele é criado e mantido, então, pela bomba H+ ATPase. Ok? E ele é extremamente importante para o controle do movimento. Se em algum momento da vida da célula ou da planta como um todo, né, a disponibilidade de ATP, por exemplo, for baixa, isso pode acontecer em alguns eventos de estresse, tá? A atividade das H+ ATPase ela vai ser reduzida e com isso a planta e as células, né, perdem a capacidade de manter o potencial eletroquímico celular e também começam a perder a capacidade de controlar o transporte transmembrana. Ok? Então, as bombas são extremamente importantes para a manutenção desse potencial eletroquímico. Ok? Bom, por fim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre absorção foliar. Tá?
É lógico que o órgão especializado na absorção de nutrientes, tá, é o tecido radicular, né? Pela proximidade, pelo contato direto com a solução do solo, tá? Mas a absorção de nutrientes também pode acontecer em outros tecidos, ok? Então, enquanto técnica de cultivo, muitas vezes a adubação foliar tem sido empregada, né, para nutrir plantas, principalmente para corrigir aí problemas de adubação através do solo, ok? Então, o tecido foliar tem plenas condições de absorver nutrientes, tá? O processo de absorção é muito semelhante ao que acontece no tecido radicular, tá? Da mesma forma, o nutriente precisa atravessar a membrana plasmática, né, sair do apoplasto e entrar no simplástico para ser considerado como absorvido, ok? Um equívoco que muita gente acaba tendo, né, é ao falar que os nutrientes via foliar são absorvidos pelos estômatos. Pessoal, o estômato ele é uma via, né, de fluxo gasoso. Tá? Então nós temos aqui na ilustração a saída do oxigênio, a entrada de CO2, nós temos também a saída de vapor de água. Tá? Então a probabilidade de entrada de nutrientes através do poro estomático é bastante baixa, bastante reduzida. Não é totalmente impossível, mas é bastante reduzida. Tá? Tem alguns trabalhos que mostram, né, a entrada de amônia que volatiliza o solo, que ela poderia entrar, né, pela via estomática em folhas, por exemplo. Okay? Fora isso, de modo geral, tá, o nutriente que é aplicado numa folha via solução, ele entra em contato com a epiderme da folha. Tá? Lembrando que lá nas folhas nós temos uma camada protetora que muitas vezes atrapalha bastante o processo de absorção, que é a cutícula, essa camada serosa. Tá? No momento em que a solução atravessa a cutícula e atravessa a epiderme, tá, ela vai, né, seguir inicialmente uma rota apoplástica entre as células, tá, e vai eventualmente atravessar a membrana plasmática para aí sim ser absorvida. Ou seja, nós temos um processo de penetração da cauda na folha, da solução na folha, tá, que é um processo reversível por uma chuva, por exemplo, tá, e o processo de absorção, então, ele vai ocorrer quando esses nutrientes atravessam a membrana plasmática, ok? Em termos de tecnologia de aplicação, é sempre importante aplicar caudas com nutrientes em plantas bem hidratadas, tá? Porque folhas totalmente túrgidas, né, bem hidratadas, possuem algumas falhas na deposição de cutícula, né, algumas pequenas incisões de pectina, tá? A pectina é hidrofílica, a cutícula é hidrofóbica, tá? Então toda vez que a gente tem essas incursões de pectina para fora da cutícula, elas ajudam a penetração da cauda na superfície foliar. Isso aqui é mais uma questão de tecnologia de aplicação, talvez vocês vão estudar em algum outro momento na universidade. Tá? Então aqui vocês veem, né, a deposição do produto, aqui seria uma cauda contendo nutrientes, uma solução. Tá? Deposição, a penetração dele através dos espaços intercelulares para depois então ocorrer a absorção. Tá? Muitas vezes quando se aplica uma cauda numa determinada planta, a gente tem essa deposição de gotas grandes, né? Isso aqui é um problema da cauda, tá? Mas também pode ser um problema da folha, que tem uma alta quantidade de ceras, como a gente tem em várias espécies vegetais, tá? Para lidar com esse tipo de questão, né, se costuma trabalhar com a aplicação de surfactantes ou adesivos, né, que são substâncias que são colocadas junto com a cauda para quebrar a tensão superficial da gota de água. Então, quando a gota cai na folha, ao invés de manter sua tensão superficial e ficar no formato de gota, ela tem a sua tensão quebrada e se espalha na superfície foliar, facilitando a penetração da cauda. Tá? Isso não tem efeito sobre a absorção, mas sim sobre a penetração da cauda nas camadas de célula da folha. Bom, então agora a gente está se aproximando aqui dos últimos slides, né?
seja por onde for que o nutriente foi absorvido, tá? Uma questão que é bastante importante, né, a gente tem em consideração com relação à nutrição de plantas, é o potencial de redistribuição desse íon, desse nutriente dentro do corpo da planta. Tá? Então nós vimos a absorção deles, né, seja via radicular ou seja via foliar. Tá? No caso da absorção radicular, né, o destino óbvio dos nutrientes são as folhas. Tá? Depois que o nutriente está no xilema, eles vão seguir o fluxo transpiratório e vão chegar principalmente até as folhas da planta. Okay? Então aí vocês veem o modelo de uma planta absorvendo nitrogênio, por exemplo, né, do solo, aqui representado pela letra N, tá? E o nutriente chegando na folha. Tá? Mas imaginem vocês se em algum momento da vida dessa planta, tá, nós não tivermos mais esse nutriente no solo. Okay? Então, nós temos uma redução da quantidade de nitrogênio disponível no solo, mas a planta continua crescendo, tá? E continua precisando de nitrogênio. O que vai acontecer com essa planta? Tá? Nesse caso, como o nitrogênio é um elemento altamente móvel na planta, conforme a planta vai crescendo e os novos tecidos vão precisando de mais nitrogênio, como não tem nitrogênio ou tem pouco nitrogênio no solo, as plantas começam a quebrar compostos nitrogenados nas folhas velhas, tá? E remobilizar esse nitrogênio para tecidos mais jovens, certo? O efeito disso em plantas é que quando uma planta, né, está com deficiência de nutrientes que são móveis, como é o caso do nitrogênio, né, o sintoma da carência desse nutriente vai ser observado em tecidos mais velhos ou em folhas mais velhas. Aqui nesse caso do nitrogênio, né, característica clássica, né, de amarelecimento das folhas mais velhas, ok? Porque o nitrogênio foi parar onde? Lá nos tecidos mais jovens. Aqui uma outra situação, né? Com o exemplo do ferro. O ferro é considerado um elemento pouco móvel em plantas, ok? Então, nesse caso, a planta que inicialmente absorveu ferro, mas depois passou por um momento de carência, como esse ferro é pouco móvel, tá? O sintoma de carência vai aparecer nas folhas mais jovens, ok? Essa mobilidade, né, ou esse potencial de redistribuição do nutriente dentro da planta, ele vai estar relacionado com as suas funções, né, mas principalmente pela capacidade da planta em remobilizar ele através do floema vegetal. A gente vai falar um pouquinho disso lá na nossa no último conteúdo da minha parte no curso, que é o conteúdo de translocação de solutos, ok? Então, isso aqui é o que nós temos lá nos livros, né? A classificação dos principais elementos com relação à mobilidade em plantas. São classificados como móveis, né? O nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, cloro, sódio, zinco, molibdênio. E como elementos imóveis, cálcio, enxofre, ferro, boro e cobre. Tá? Dentre eles, né? Os que são menos móveis, ou seja, que tem uma baixíssima mobilidade mesmo, é o cálcio e o boro. Tá? Os demais, a gente pode dizer que tem uma mobilidade variável, mas tendem a ser pouco móveis e, em muitos casos, totalmente imóveis dentro da planta. Tranquilo? É importante vocês conhecerem esse tipo de característica, né? Para depois trabalharem na questão de planejamento, quando forem utilizar ferramentas aí de adubação foliar, por exemplo, ou correções de nutrição de plantas, né, no meio de um cultivo. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente encerra o conteúdo para a nossa primeira prova. Tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada no capítulo do livro para vocês reforçarem um pouquinho a questão do conteúdo. E em caso de qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. A gente ainda vai marcar, né, a nossa etapa de tirar dúvidas. Né? O nosso tem os plantões, a gente vai marcar um encontro ao vivo para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês também. Tá ok? Então, até a próxima.